O tema de hoje é o tema da USP como uma grande universidade de pesquisa. É um tema muito pertinente, levando em conta que a USP, quando foi fundada em 1934, teve como parte do seu DNA a preocupação com a pesquisa. A criação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências, naquela ocasião, teve como um dos seus objetivos inserir o tema do saber desinteressado, ou seja, da importância da pesquisa e da sua relevância, condição básica para a sua eventual e futura aplicação. Antes da criação da Universidade de São Paulo, nós tínhamos instituições importantes, faculdades importantes, mas o que se fazia era mais pesquisa aplicada. Por exemplo, o Laboratório de Resistência dos Materiais da Poli. Então, no desdobramento da trajetória da USP, esse DNA, que é o DNA da pesquisa, foi se aprofundando. Olha, o desafio fundamental para o futuro qual é? Sociedade do conhecimento, né? A USP é a base para o Brasil poder continuar avançando, né? Agora, o mundo contemporâneo, o conhecimento não é uma coisa só técnica, também de ciências humanas, precisa de uma visão humanística também. A USP tem esse lado, ela sempre foi uma universidade bastante diversificada. Mas o futuro do nosso país se funde com o futuro do desenvolvimento científico e tecnológico. E sem a Universidade de São Paulo, que produz uma boa parte disso, será difícil avançar. Claro que a USP não vive isolada, nem do mundo, nem do Brasil, mas ela é um componente fundamental do desenvolvimento científico entre nós. Senhoras e senhores, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a este quarto e último encontro do ciclo A USP e a Sociedade. E a organização do ciclo é uma iniciativa conjunta das 4 pró-reitorias da Universidade de São Paulo, sob coordenação do professor Dr. Moacir Novaes, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Fazem parte desta última mesa, que trata do tema USP como geradora de conhecimento em padrão de excelência, o magnífico reitor da Universidade de São Paulo, professor Marco Antônio Zago, Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República e professor emérito da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Celso Laffer, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, e que coordenará os trabalhos desta mesa, professor José Goldenberg, reitor da Universidade de São Paulo na gestão 1986-1990 e presidente das comissões organizadoras dos 80 anos da Universidade de São Paulo, e o professor Eduardo Moacir Krieger, ex-presidente da Academia Brasileira de Ciências. Senhoras e senhores, para a sua saudação, magnífico reitor, professor Marco Antônio Zago. Muito bom dia. Este é o quarto e último seminário da série A USP e a Sociedade, que foi organizada conjuntamente pelas 4 pró-reitorias como parte da comemoração dos 80 anos da Universidade de São Paulo. Momento em que a USP olha para o passado, mas, ao mesmo tempo, mira o presente. E, desde a posse dessa atual gestão na universidade, nós temos reiterado a necessidade de que a universidade fortaleça seus vínculos com a sociedade, da qual ela é um instrumento. O sucesso da USP nos últimos 80 anos é inegável. Mas estaria esta universidade perdendo a força ou impacto que a caracterizou até agora? E talvez mais relevante, no mundo em rápidas e constantes mudanças, como deve a USP modificar-se para continuar ocupando uma posição relevante na sociedade brasileira? Para responder-nos a essas questões, nós temos 4 uspianos, que em comum têm, além de uma carreira acadêmica sólida,
eles tiveram e ainda têm posições expressivas fora da universidade. E podem, portanto, falar da missão e do papel da USP a partir de uma perspectiva privilegiada. E assim, vamos ouvi-los, porque eles têm muito a nos dizer. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a coordenação dos trabalhos desta mesa estará a cargo do professor Celso Laffer. Magnífico reitor, caros companheiros e amigos de mesa, senhoras e senhores. A única observação que eu gostaria de fazer, por conta da celebração dos 80 anos da USP, é que o DNA da pesquisa integrou, desde o seu momento inaugural, a criação da Universidade de São Paulo. O que se buscou institucionalizar com a criação da universidade era a noção de que, sem um conhecimento aprofundado, sem um saber, como se dizia, desinteressado, que é hoje o equivalente à pesquisa básica, não se dará um apropriado andamento à sua aplicação. Não? O professor Brito, diretor científico da FAPESP, gosta de uma frase do Pasteur que eu acho muito boa. Não existe ciência aplicada, existe aplicação da ciência, mas para ver a aplicação da ciência é preciso ter ciência. Então, a USP foi, no correr dos seus 80 anos, consolidando em várias etapas a profundidade desta proposta. Isto passa pelo tempo integral, isto passa pela consolidação da pós-graduação, isso passa pela criação, com o Estatuto de 88, obra do professor Gondaver, da Pró-Reitoria de Pesquisa, passa no passado pelos fundos universitários de pesquisa durante a Segunda Guerra Mundial, que, por sua vez, inspiraram a criação da FAPESP, e há, assim, um conjunto de fatores importantes que levaram ao aprofundamento da importância de um conhecimento de qualidade e de excelência. Então, para avançarmos um pouco sobre os desafios do presente e as perspectivas do futuro, eu vou, em primeiro lugar, passar a palavra ao professor Krieger. Professor Krieger, que é meu companheiro na FAPESP, é o vice-presidente da FAPESP, mas tem também uma larga experiência sobre todos esses assuntos que nós estamos discutindo, que são fruto do período em que ele presidiu a Academia Brasileira de Ciências e se preocupou com o papel do conhecimento na vida nacional. Professor Krieger. Muito obrigado, professor Laffer. Eu procurei situar um pouco o que eu falaria, porque o título da nossa mesa redonda é a USP como geradora de conhecimento em padrão de excelência. Padrão de excelência, impacto, relevância. O que a ciência faz? Eu vou dar um exemplo, eu acho que foi emblemático, de uma coisa que a USP fez e que deu um impacto tremendo na economia com um produto, né? Um remédio que foi feito dentro da USP e que, às vezes, o pessoal esquece de que ele foi feito dentro da USP. Então, primeiro diapositivo, por favor, é a descoberta dos inibidores da enzima conversora, que hoje é o medicamento dos mais usados, talvez o mais usado em cardiologia para hipertensão e insuficiência cardíaca. Dificilmente alguém que tem pressão alta nesse país, e seguramente 30% da população adulta é hipertensa, deixa de tomar um dos remédios inibidores da enzima conversora. Essa descoberta ela é baseada principalmente na personalidade do Maurício Rossi Silva, que todos conheceram, um grande farmacologista. Em 49 ele descobre a bradicinina aqui, trabalhando no biológico, vai em 56, 57 para Ribeirão Preto, Faculdade de Medicina, que estava recém-criada em 52, e lá forma uma das maiores núcleos de pesquisa em farmacologia. Dentro dos seus colaboradores, o Sérgio Ferreira foi encarregado de fazer a potenciação da bradicinina, porque ela é um hipotensor, mas injetado rapidamente ela é destruída. E ele, então, começou a fazer várias pesquisas, e uma delas foi de grande sucesso, porque ele viu que os peptídeos existentes no veneno da jararaca, do bótopo jararaca, potenciavam a bradicinina. Mas aí ele não ficou contente com isso, era a tese de doutorado dele, ele foi adiante, foi para a Inglaterra, e lá conseguiu, trabalhando no laboratório do Vane, depois é prêmio Nobel,
eles viram que realmente a potenciação da bradicinina ocorria simultaneamente com a inibição da conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2. A angiotensina 2 é talvez a substância pressora mais potente, quer dizer, uma bradicinina hipotensora, a outra a angiotensina 2 hipertensora. Pois bem, a enzima conversora atuava, esses peptídeos derivados do veneno da jararaca atuavam exatamente em alguma coisa que atuava nos dois sistemas. Ora, atuava inibindo a enzima conversora, que tem essa função de destruir a bradicinina e converter uma substância inerte para a pressão arterial, que é anjo 1 e anjo 2. Estava descoberto, então, os inibidores da enzima conversora. Mas ele foi adiante. Ele foi a Brookhaven, que estava o Green, que hoje é professor em Ribeirão Preto, e lá, o Green era um especialista em bioquímica de peptídeos, isolaram os peptídeos, em cooperação também com outro pesquisador da Universidade de Colorado, Stewart, sintetizaram os peptídeos, e a última parte foi feita em Ribeirão Preto, e eu tive a honra de colaborar, mostrando de que esses peptídeos realmente eram hipotensores. Mas não tinham aplicação terapêutica, porque, evidentemente, você não ia estar infundindo constantemente uma substância para baixar a pressão. Tá certo? Mas a prova de que existia alguma coisa capaz de provocar isso estava dada. E foi aí, então, que entrou a indústria farmacêutica seguinte, e alguns anos depois, o pessoal, o Cushman e o Ondetti, descobriram a molécula que, modificando um pouco essa molécula do veneno da jararaca, eles conseguiram o captopril, que foi a primeira molécula que foi usada, então, como inibidor da enzima conversora. Evidentemente que alguém pergunta aí, por que não ganharam o prêmio Nobel, esse pessoal lá de Ribeirão Preto, né? Quer dizer, pode vários exemplos depois, espero que o Goldenberg dê alguns também da física, de brasileiros que na USP fizeram coisas que mereceriam o prêmio Nobel, mas o prêmio Nobel tem uma série de outras implicações. Agora eu vou me ater mais ao que eu me propus no início, que é ver o impacto da ciência feita na USP sobre a ciência mesmo, quer dizer, como é que isso está ocorrendo. Bom, rapidamente, porque isso é bem conhecido de todos, o Brasil hoje é o 13º país em produção científica, 43 mil trabalhos. São Paulo tem 50% e a USP tem 50% de São Paulo, portanto, a USP tem quase 25% dessa produção, 8 a 9 mil trabalhos por ano tem a USP. De maneira que isso aí é uma coisa fantástica, um progresso que se fez em 30, 40 anos. Em 80, nós estávamos publicando 3 mil trabalhos, hoje estamos publicando 40 mil trabalhos. Seguinte, só que, quando nós vamos olhar o impacto, aí é que vem. O que é relevância em pesquisa? Relevância, às vezes, leva algum tempo para saber se um trabalho é relevante ou não, mas não pode esperar tanto tempo. Então, alguma das coisas, hoje, um indicador aceito da relevância de um trabalho é quantas vezes ele é citado pelos pares. Entendeu? Então, esse é o impacto de um trabalho científico. Então, quando se vê o impacto dos trabalhos brasileiros, se nós éramos o 13º, agora aqui nós somos o 23º, de maneira que o impacto é baixo. Seguinte, isso está melhor nesse gráfico aqui que mostra em cima a evolução da produção científica, notável, não é? De 80 a 2012, mas o impacto está aí em cerca de 60% da média. Quer dizer, o que é 60%? Quer dizer, se o impacto internacional é 1, quer dizer, a média internacional de impacto, nós estamos 40% abaixo do impacto médio. Então, é isso. E faz muito tempo que nós estamos com 60%. Seguinte.